Queridos irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria no coração que nós damos início a mais um Caminhando Juntos, na companhia de Arlindo Ribeiro e de Nilo Nogueira, esses dois amigos, companheiros, irmãos do nosso querido Redenção. E é muito bom. E o tema de hoje é uma continuação, porque nós já fizemos um vídeo com esse tema e não deu para nós avaliarmos a maioria das questões. Nós, então, deixamos a questão 568 em diante para um outro vídeo, que é esse que nós estamos aqui propondo, né? E, Nilo, tudo bem com você, Nilo? Tudo bom, Jair. Boa noite a você, boa noite, Arlindo. Boa noite a todos os companheiros que nos assistem. Bem-vindos a mais um Caminhando Juntos. E você, Arlindo, tudo bem? Tudo bom, Jair. Boa noite, Nilo. Boa noite, amigos e amigas de casa. Nós, novamente, aqui com as ocupações e missões dos espíritos, e vamos ver o que retiramos desses ensinamentos de Kardec, né? Isso. Esse tema, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, ele está em O Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos. Nós vamos, então, na questão 568. Os espíritos que têm missões a cumprir, cumprem-nas na erraticidade ou na condição de encarnados. Podem cumpri-las em ambos os estados. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. Só eu queria fazer um parênteses para dizer que erraticidade é o estado em que se encontram espíritos no mundo espiritual que reencarnarão, em condições de reencarnar. Espíritos errantes, então, são espíritos que estão na erraticidade, ou seja, estão no mundo espiritual e retornarão à Terra, né? Essa é a condição de erraticidade, segundo a doutrina espírita, né? É bom que a gente entenda, né? Quer dizer, a maioria dos espíritos que comunicam conosco são espíritos que estão na erraticidade, porque eles, no fundo, estão se preparando para reencarnar, né? Bom, então vamos lá, questão 568, né? E eles dizem, podem cumpri-las em ambos os estados. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. Quem vai começar a comentar? Posso ir? Pode ser eu, porque essa questão é bem interessante, né? Porque a gente sempre, acho que surge sempre essa dúvida na cabeça de todo mundo, né? E é bom que a resposta seja tão esclarecedora. Podem fazê-lo num e no outro estado. Então, se nós pensarmos aqui, primeiro pensar em encarnado, né? Vamos pensar aqui em encarnados, como as pessoas têm agido, né? Imagine um Albert Schweitzer, por exemplo, com todas as atividades na área médica que ele procurou produzir junto aos povos no continente africano e tal, as lutas que ele enfrentou para isso e tal. Então, quer dizer, esse companheiro, quando ele volta ao plano espiritual, muito naturalmente, é muito provável que ele continue ligado a essa atividade, a esse trabalho que ele deu início com tanto garbo. Ou, talvez, ele tenha iniciado antes, no mundo espiritual, a atenção para com aqueles povos e, em estando reencarnado, torna efetivo, no plano físico, toda uma luta, no sentido de levar àqueles povos, então, o atendimento, o seu amor, a sua dedicação de médico, de cientista, né?
Então, mas não só, a gente pode pensar nas pequenas atividades do dia a dia, ou aparentemente pequenas. Quando nós pensamos, por exemplo, numa casa espírita, e esses senhores nos acompanham aqui há algum tempo, já me chegou a já falar em alguma ocasião do anterior diretor da casa espírita, do grupo Espírita Redenção, que volta, num certo momento, ele precisa reencarnar. Então, ele tinha aqui uma atividade de zelo, de cuidado, e ele estava na erraticidade, ele estava dirigindo essa casa do plano espiritual e cuidando disso tudo. Num certo momento, ele precisa retomar a sua atividade como espírito reencarnado para continuar o seu progresso, para produzir coisas. Quem sabe não volta ele justamente para dar mais bojo ao trabalho que ele já fazia antes. Então é isso. Eu acho que a lógica é essa. Aqui ou lá, quando imbuídos desse desejo sincero de produzir o melhor, vão seguir as suas missões. Né? Eu acho que é isso. E o substituiu o espírito Kali Rama, né? Que vem dando continuidade a toda a proposta de Natanael, né? No que diz respeito ao estudo e à prática do espiritismo, né? Sem nenhuma conotação mística, mas uma conotação segundo a proposta experimental contida nas obras fundamentais de Allan Kardec, não é isso? É bom que se lembre sempre isso, né? E veja bem, há uma missão interessante também dos nossos protetores, né? Nossos guias e protetores, aqueles espíritos que são incumbidos de amparar, proteger, guiar a reencarnação aqui de alguém, né? Então, isso é uma missão importante no mundo espiritual. Mas vamos lá, Nilo. O que me chama mais, além do que o Arlindo trouxe para a gente, né? O que me chama a atenção aqui nessa questão é o termo missão, né? Vai ser abordado aqui mais para frente, vai ser mais aprofundado, né? Vamos dilatar mais o entendimento desse termo e das condições disso, mas nessa questão me parece que eles apontam para um espírito que tem missões a cumprir, né? Ou seja, me parece assim que recebem uma missão específica, né? E podem, dependendo, quer dizer, a missão pode se referir a trabalhos no plano espiritual como no plano material, né? Como o Arlindo falou, existem missões em todos os níveis, né? Isso é que é interessante da gente perceber, né? E algumas missões são de grande vulto, né? Como ele diz aqui, para certos espíritos errantes é uma grande ocupação, né? Então, é interessante a questão da missão, do termo missão, né? Que vamos abordar aqui nessas perguntas que vêm a seguir, que vai ser mais dilatado o nosso entendimento sobre isso. Isso. Na questão 569 agora, né? Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? Respostas são tão variadas que seria impossível descrevê-las. Ademais, existem algumas que nem mesmo podeis compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus, e não podeis penetrar todos os seus mistérios. Agora, tem uma nota de Kardec que é um pouco extensa, eu não vou lê-la. Se vocês quiserem comentar algo dessa nota, vocês fiquem à vontade e até seria bom. E quem vai iniciar o comentário? Eu posso começar. Essa pergunta, ela suscita aqui extensas considerações, né? Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes, né? Na verdade, apenas aquelas que mantêm o universo em funcionamento, né? É muita coisa, né? Quer dizer, não existe ociosidade no universo. Né? E tem coisas acontecendo em todos os lugares, em todos os recantos, em todos os pontos do universo. E a vontade de Deus se expressa através do trabalho, da colaboração dos espíritos, né? Espíritos ligados a tarefas mais, vamos dizer assim, que requerem um maior entendimento, maior envergadura, e espíritos ligados também à parte mais material, né? Espíritos ligados à natureza, dos efeitos, dos fenômenos da natureza.
Mais ou menos essa questão aqui requer um aprofundamento, uma leitura conscienciosa, porque fala mesmo assim, tudo no universo está encadeado e está segundo o desejo, os desígnios de Deus. As obras, os trabalhos, os espíritos estão todos se movendo segundo a vontade de Deus, para dar cumprimento à vontade de Deus. Né? E tudo está interligado, não existe nada. Você vê até uma minhoca na terra, furando a terra, ela está colaborando para a oxigenação do solo, para que as plantas possam crescer, e ela coloca o humus, que é o nutriente para as plantas, então, mesmo inconscientemente, ela também trabalha. Isso é Esse importante. conceito nós precisamos entender, precisamos sair, vou aproveitar aqui a oportunidade para entrar que seria a gente ter esse entendimento, a gente entende que a gente está evoluindo, e que também aqui, no nosso trabalho natural, na nossa trajetória evolutiva, nós também colaboramos e recebemos colaboração de companheiros encarnados e desencarnados, né? Também cumprimos, vamos dizer assim, no contexto geral, o nosso papel também, mesmo que não saibamos. Né? Isso. E Arlindo? É interessante. Eu vou pelo início da nota de Kardec, porque ela já estabelece uma coisa que, às vezes, também é duvidosa na cabeça das pessoas, né? As missões dos espíritos têm sempre o bem por objeto. Então, não há nenhum espírito com missão para o mal. Né? Então, não adianta, não inventa moda. Só há as missões dos espíritos têm sempre o bem por objeto. Então, isso é a primeira coisa para a gente estar atento, porque está se falando desse mecanismo universal. Né? Tudo isso está numa engrenagem de progresso que envolve aqueles que estão envolvidos em uma missão, né? Seja do lado de cá, seja do lado de lá, mas com essa finalidade, o bem. O bem é o objeto fundamental de qualquer dessas missões. Então, eu acho que já vale... Só essa primeira parte da resposta já vale tudo. Isso. Para a gente não perder de vista. Isso. Vamos na questão 570. Os espíritos percebem sempre os desígnios que Deus compete executar? Espera aí. Os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes compete executar? Não. Há os que são instrumentos cegos, outros, porém, sabem perfeitamente com que fim atuam. Quem vai comentar primeiro? Eu penso que essa questão, e aí essa questão ela é interessante, ela é mais interessante ainda, se nós pegarmos um trechinho da nota de Kardec, aliás, da resposta da pergunta anterior, onde vai dizer assim, quando ele pergunta, os espíritos respondem assim, são tão variadas que seria impossível descrevê-las. Existem, aliás, as que não poderíeis compreender. Acho que aí já está uma chave para a gente chegar aqui. Os espíritos compreendem sempre os desígnios que estão encarregados de executar? Não. Assim como nós, há aqueles que são como assim, instrumentos cegos. Né? Então, isso é interessante, porque eles são envolvidos, porque toda a questão, no meu entendimento, no entendimento que essa questão possibilita, tudo tem a ver com a necessidade de manter a engrenagem universal agindo com a necessidade de progresso de todos. Então, é interessante porque, até quando eu, um espírito que me equivoco, tenho, por exemplo, a possibilidade, a partir dessas rogativas todas, voltar ao plano material, por exemplo, para viver numa família que tem, digamos assim, uma estrutura para me ajudar no meu crescimento, no meu aprimoramento, eu sirvo também de instrumento àquela família para se pôr em teste de verdade, para ver se aquilo que eles acumularam de aprendizado é capaz de se transformar em amor, em paciência, em didática para educar um espírito rebelde como eu, posto no seio dessa família. Eu tenho a impressão que essa é uma das situações em que eu
que sou ajudado naquele momento, sou talvez um instrumento cego para que aquela família também tenha a oportunidade de ver se efetivamente ela consegue já abrir esse círculo familiar além daquele que ela já tem. Porque uma coisa que a gente vê muito no dia a dia é que tem famílias muito unidas, muito maravilhosas e tal, mas que não são capazes de se deixar infiltrar por um outro parceiro qualquer, porque a gente esquece que a ideia da família é a universalidade. A família ela precisa ser ampliada. Tudo isso faz parte de uma estrutura para que nós cresçamos, mas não há crescimento sozinho. Quando a minha família cresce, eu preciso propiciar que outros cresçam. Quando esse outro está necessitado, ele às vezes é posto nessa família, onde ele serve também de pedra de toque e onde ele tem a chance que essa família o ajude a mudar os seus conceitos e preconceitos. Eu acho que essa é uma das proposições nesse caminho. Ô, Arlindo, eu só faço uma observação seguinte, que ele está tratando aí de espíritos desencarnados, né? Ah, sim, 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 verdade, Certo. verdade. Ele está tratando de Verdade. espíritos desencarnados. Então, E vamos lá, aí, Nilo. Fala. Você quer falar? Vai, Nilo, vai, Nilo. Quer terminar? Não, deixa o Nilo. Vai, Nilo. Quer terminar, Leandro? Pode terminar. Não, pode ir, Nilo. Depois a gente, se for o caso, a gente retoma ali. Ok. Bom, essa pergunta me remete a uma reflexão do seguinte, né? Assim, os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes compete executar? Não, nem sempre. Há os que são instrumentos cegos, ou seja, não sabem, né? não têm noção do que vão fazer, do que vão realizar. Outros, porém, sabem perfeitamente com que fim atuam. Eu acho que aqui está separando, está mostrando que existe uma separação do espírito ainda inconsciente sobre a vida espiritual, sobre o amor universal, e o espírito que já começa a ter noção do amor universal, já começa a entender o seu papel na vida, numa vida maior, vamos dizer assim, né? A lição que Jesus veio nos trazer. Eu acho que aqui está mostrando bem isso, né? Que tem aqueles que sofrem ainda as vicissitudes da lei de causa e efeito, como crianças que brincam de cabra cega, né? Vão esbarrando em tudo e depois sofrendo as consequências. E aqueles que já estão despertos, seriam aqueles que já tiraram a venda e já começam a ensaiar passos mais conscientes, mais direcionados, com um fim mais claro, né? Ainda que sujeitos à lei de causa e efeito, porque todos no universo estamos sujeitos, mas já caminham com maior consciência. Eu acho que é interessante esse raciocínio, né? Porque é para lá que estamos caminhando, né? A doutrina espírita veio nos trazer esse degrau, né? Para a gente começar, quer dizer, o que Jesus falou, que no final eu mandaria o Consolador, que vai dizer sobre todas as coisas. Então, é isso, é começar o despertamento para a vida espiritual, a necessidade do progresso e do amor universal. Eu gostaria de fazer uma observação seguinte. Quando eles falam, os que são instrumentos cegos, nós poderíamos atentar para o fato, por exemplo, existem, na classificação dos espíritos imperfeitos, existem os espíritos batedores. Inclusive, quando se fala que o Espírito da Verdade é Jesus, e que foi ele que chamou a atenção de Kardec, quando Kardec estava compondo o Livro dos Espíritos, por uma questão que estava equivocada, e ele dava pancada na parede, né? No tabique, na divisória que existia. Quando a esposa de Kardec chega também, a Gabi, ela começa a procurar de onde vinham aquele barulho, aquelas batidas, e não chegaram a uma conclusão. No dia seguinte, Kardec, na casa, se não me engano, do senhor Baudin, não me lembro agora, realmente se foi na casa do senhor Baudin. Porém, ele chega numa equipe mediúnica da confiança dele, e aí ele pergunta sobre essas batidas. Aí os benfeitores dizem para ele que é o teu instrutor espiritual que queria mostrar um erro que havia. E aí, veja bem, aí apresenta-se o Espírito, a verdade, que
que no caso é Jesus, né? Então, e começa a falar, mostrar para ele onde é que estava o erro. Agora, muitos falam, Jesus ia se preocupar em estar batendo no tabique. Não. Há os espíritos batedores que agem sob influência de espíritos que os comandam para chamar atenção para algum fato. Então, esses espíritos batedores estão aqui, no meu entendimento, salvo melhor juízo, instrumentos cegos, quer dizer, eles seguem batendo, mas quem está instruindo para que batam é um espírito superior a eles. Que na realidade, Fala, na realidade, Daniel. Jaime, você até foi bom você recuperar isso, que eu estava esse tempo olhando para a questão 563A, quando se pergunta das ocupações. Né? Quando pergunta das ocupações, a resposta obtida diz assim, concebe-se isso, ou seja, a ocupação para os espíritos, para os bons espíritos, mas acontece o mesmo com os espíritos inferiores? Olha só, os espíritos inferiores têm ocupações apropriadas à sua natureza. Isso, que me escapou na hora do início da resposta. Agora você vê como é que essa doutrina ela é um encadeamento extraordinário, né? Quer dizer, essa classificação de Kardec dos espíritos imperfeitos, bons espíritos, espíritos puros, e aí as classes, né, em cada situação dessa, onde inclui os espíritos batedores, né, é bom que a gente esclareça isso, porque foi arguído, né? Mas Jesus não ia ficar batendo na... Não, mas não foi Jesus que bateu. Quem bateu foi um espírito batedor sob o comando da equipe de Jesus para chamar a atenção. E aí ele, Jesus... Na realidade, ele nem sabe por quê, né, Jair? Ele nem sabe por quê, ele está batendo. Ele só está ali para fazer o barulho, para produzir, isso aí, chamar a atenção, é só isso. Mas ele não tem noção daquilo, ele não tem... Então, aí é que é preciso que nós conheçamos as obras fundamentais. E aí a gente vai pegar que isso tudo se encadeia. Porque se a gente não soubesse essa questão dos espíritos batedores, nós não poderíamos nem estar exemplificando com tanta oportunidade, né? Isso está no livro dos médiuns, né, Jaime? Isso está descrito ali fartamente no livro dos médiuns. Agora, vamos à questão 571. Só os espíritos elevados desempenham missões? A importância das missões guarda relação com as capacidades e com a elevação do espírito. O estafeta que leva um telegrama também desempenha uma missão, embora bem diversa da de um general. É mais ou menos o que nós estamos dizendo, mas eu passo a vocês. Não é? Sou eu, Arlindo. Posso começar? É você mesmo. Bom, é mais ou menos decorrência da questão anterior, né? Isso aí. Mostrando aqui com mais detalhe que o grau de importância das missões varia de acordo com a capacidade de compreensão do espírito, da capacidade de discernimento dele do que ele vai fazer. E de acordo com a capacidade de cada um, né? Isso. Né? Então, ele dá o exemplo aqui, o estafeta que leva um telegrama também desempenha uma missão, embora bem diversa da de um general. O estafeta leva o telegrama, ele não sabe o que está dizendo ali, ele não sabe que mensagem é essa que ele está levando, o que é que vai acontecer, ele está apenas fazendo um trabalho assim rápido, imediato, dentro do nível dele. E na natureza... Ele está cumprindo ordens, né, Nilo? Cumprindo ordens. Como espíritos batedores, né, que eu exemplifiquei, né? E assim na natureza, né, no universo. Tudo se encadeia, vem né, os espíritos mais elevados para o menos elevado, todos estão ocupados com alguma coisa. Isso. E, Arlindo? O que é interessante nessa questão é que a gente faz com que a gente tome cuidado, às vezes, com os juízos de valor que saímos fazendo, né? Porque, olha, que a pergunta é muito interessante, mas pode nos levar a equívocos na resposta se a gente estiver desatento. Porque
só há espíritos elevados no cumprimento de missões? Essa pergunta é muito interessante, porque a resposta vai assim, olha só, a importância das missões está em relação com a capacidade e a elevação do espírito. Beleza. Isso. O estafeta que leva um despacho cumpre também uma missão, só que não é a do general. A única diferença é essa, é que não é a do general. Porque você também não pode pegar qualquer estafeta. Um estafeta que vai abrir sua correspondência no meio do caminho não interessa. Aquele que prevarique na hora de fazer todo o possível para que a correspondência chegue lá também não interessa. Então é importante ver isso, é cada um no seu lugar, com as suas capacidades para aquela atividade. Ele não tem menos importância do que o general. Essa que é a questão. Quando se vê a palavra importância, pode-se dar menos importância ao estafeta. E não é isso, hein? A lógica não é essa. A lógica é que ele está habilitado para essa missão, muito bem habilitado, que talvez até o general não fizesse bem, porque suas aptidões são a do comando, são a da ação mais direta. Então é isso que a gente tem que estar claro, para não supor essa ideia de espírito inferior como um subalterno qualquer. Não é isso, né? Só para a gente ter claro. Importante isso. E Nilo? Foi o que a gente considerou antes, né, do Arlindo. É isso, né? Então, vamos passar para a questão seguinte, a 572. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? Ele a pede e fica feliz em obtê-la. Muito interessante, né? Quem é que vai começar? Sou eu mesmo. É interessante, muito interessante, o que corrobora um pouco a resposta de cima nesse sentido, né? Porque, assim, você vê, é a aptidão. Ele a pede. E se na avaliação daqueles que comandam, que vão distribuir as missões, compreende-se que esse cara tem aquela verdadeira aptidão, ele recebe. Então, é interessante isso. Ele a pede e alegra-se de a obter. O que nos faz crer, com toda certeza, que não se dá missão equivocadamente a alguém, né? O missionário não vai falir na sua missão, porque ninguém dá missão para alguém falir. Quando a gente pensa na ordem divina, a gente tem que ter claro isso, me parece. Por exemplo, também aqueles espíritos que trabalham através do espiritismo, essa proposta consoladora, né? Tem uma missão importante de esclarecer, de orientar, né? É pena que os espíritos, eles, principalmente aqui no Brasil, eles passaram a ter sistemas próprios, né? Eles falam em Kardec, mas praticamente eles se desligam de Kardec para criar sistemas próprios, né? E aí a gente vê educação mediúnica segundo o espírito tal, né? E daí por diante, e eu acho isso fora de propósito, né? Porque fala em Kardec, mas não cumpre o que as obras dele propõem, né? Quer falar, Nilo? Me chamou a atenção aqui, né, a forma da pergunta. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? Essa coisa de imposição é muito nossa, né? Aquele encarnado ainda, espírito ainda complicado, né? Com certos conceitos atrasados, ainda, né? Pois é. Então, assim, claro que você não vai... Porque, assim, uma coisa interessante, né? Nilo, só um segundo. No mundo espiritual, existem espíritos inferiores que querem impor também, né? Não, sim. Impor até em cima de nós, né? Mas nos constrangendo, né? Sim, isso é a marca de espírito da inferioridade, né? Isso. Aqui no caso de espírito lhe impõe de cima para baixo, de um espírito superior para o outro inferior, né? Porque assim, aquilo que o Arlindo considerou na questão anterior, muito interessante, por exemplo, do estafeta, né? Ele estar preparado para aquela... Um bom estafeta tem que ter consciência da importância de que uma mensagem chegue ao seu destino. Ele tem que entender isso, né? A responsabilidade dele é essa. E fazer todo o possível, né? Da mesma forma, uma missão não vai ser dada a uma pessoa que não esteja preparada ou que não esteja querendo aquela missão. Não é verdade? Não há dúvida. Porque tem aquela questão também, não adianta nada vamos dizer assim, partindo aqui para uma outra reflexão, né? A questão da punição, lei de causa e efeito. Não adianta nada o espírito estar passando por uma situação se a alma dele, se o espírito não entende por que aquilo está acontecendo.
De onde vem aquilo? O que aquilo significa? Não adianta, vai ser um sofrimento que para ele não vai ter sentido. Então, até para sofrer as consequências, ele já precisa estar maduro para entender por que ele está passando por aquilo. Né? Então, Isso. um espírito para receber uma missão, olha só que importância, como isso é para a gente pensar que, né, que no mundo espiritual, a verdade, o bem, o progresso é sempre justo, Deus é sempre misericordioso e justo. Né? Nós é que cometemos esses desmandos, né, de impor coisas aos outros, que os outros não estão preparados, ou não querem, ou, né, ou vai fazer mal a eles. Isso não existe, né, É. Eu no só mundo queria fazer superior. aí uma observação seguinte, que na questão 570, a pergunta é, os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes compete executar? Não está falando necessariamente em missão. Então, ele diz, não, há os que são instrumentos cegos. É bom que a gente entenda a diferença entre cumprir os desígnios e ter missões, porque ele está falando embaixo é ter missões, né? De missões. Não é? É bom como o Nilo bem o esclareceu agora. Quer falar, Lindo? Não, eu acho que tá beleza. Agora vamos para 572A, que é uma consequência da 572. A mesma missão pode ser pedida por vários espíritos? Sim. Geralmente há muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. Quer dizer, nós estamos falando aqui em missão, são espíritos que têm consciência do que estão fazendo. Lá em cima, como eu queria fazer essa diferença, são espíritos que atendem aos desígnios de Deus para que tudo ocorra segundo o projeto de Deus para o universo, né? E aí muitos espíritos são instrumentos cegos para o cumprimento, o que não é o caso aqui, são missões conscientes, né? Quem vai? Bom, acho que sou eu, né? Começo. É você mesmo. Essa questão ela é bem direta, né? Às vezes, muitos espíritos desejam aquela missão, mas às vezes é uma missão que é específica, basta um e aquele que estiver em melhores condições vai ficar incumbido de realizá-la, né? Me parece que tem a ver tranquila, né? Parece que tem a ver com a capacidade do espírito, da vinculação dele àquele fato, o envolvimento que ele traz com aquela questão, o interesse dele naquilo. Então, acho que são várias questões assim, bem plausíveis para serem consideradas, né, nessa hora. E você, Arlindo? Eu fico engraçado, eu fico olhando essa questão e acho que, eu sempre penso que ela pode ser muito difícil para quem vê ou ouve de primeira vez, porque nós sempre fazemos paralelo com o nosso mundo físico, né? Isso. E aí as pessoas podem se equivocar, porque no mundo físico não acontece assim. Se candidata e se mata por causa disso. Você puxa o papel de novo para tomar um lugar, faz o que... Mas lá, no plano da verdade, no plano moral, isso não funciona, não. Todo mundo pode pedir, mas nem todos serão aceitos, porque o critério de avaliação não é da pessoinha mais amiga do chefe ou daquela que puxou o tapete do outro. Você não tem como ficar escondido nessas reentrâncias do caminho para apoiar a outra pelas costas, não tem isso. Então, é por isso que é tão simples. A gente até espanta-se, às vezes, porque é muito simples. É assim, todo mundo quer, quantos querem? Então, mas quem é que está mais habilitado desses aqui? Aí, quem avalia com esse critério da tranquilidade, da verdade. Não é porque, olha, ele foi filho do Jaime na encarnação passada, ele pode ser, não é assim, não. A coisa tem um outro patamar, né? Então, é isso. Por isso, quentes, né? É por isso, Arlindo, que aquela hora eu fiz aquela observação, olha, ele está tratando aí de espíritos desencarnados, né? É verdade, é isso aí. Porque senão te induzindo para o plano do encarnado e a pessoa fica... Isso. Entende nada. O Nilo quer falar alguma coisa, não? Eu abri o comentário dessa questão. Agora, nós vamos falar numa questão que eu acho de extrema importância. Aliás, eu gosto também de fazer uma observação quando eu trato dessa questão 573.
Anota aí no seu caderninho, vocês que estão nos assistindo, questão 573 de O Livro dos Espíritos. Eu me lembro muito da Doris Madeira Gandres, uma amiga nossa do Redenção, estudiosa, estudou muito com a dona Zilda Alvarenga, e é uma estudiosa. Então, ela foi que me chamou a atenção para essa questão que é de muita importância. Vejam, em que consiste a missão dos espíritos encarnados, quer dizer, a nossa, em instruir os homens, em ajudar, está falando de missão, em ajudá-los a progredir, em melhorar suas instituições. É tarefa nossa, melhorar as instituições. Nós estamos com as nossas instituições abaladas por um processo político questionável, né? Por meios diretos e materiais. Não é ficar só orando, não. Ele está dizendo, percamos um minuto para repetir, porque é importante. A missão dos espíritos encarnados consiste em instruir os homens, em ajudá-los a progredir, em melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Continua. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra desempenha uma missão, do mesmo modo que aquele que governa ou que instrui. Quer dizer, quem governa está cumprindo uma missão por meios diretos e materiais e que o faça em benefício dos seus governados, né? Em benefício daqueles para quem ele trabalha, né? Bom, continua. Tudo se encadeia na natureza. O espírito se depura pela encarnação, concorrendo ao mesmo tempo para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem sua missão neste mundo, porque todos podem ser úteis em alguma coisa. Olha, essa resposta, essa questão aí, eu acho que ela coloca abaixo toda aquela proposta místico-farisaica que existe no movimento espírita, que o espírita não pode participar de sindicato, que o espírita não pode atuar no movimento sem terra, que o espírita não pode atuar nisso, não pode atuar naquilo. O espírita tem que trabalhar para uma sociedade melhor, está aqui. A nossa tarefa como espíritos encarnados, instruir os homens, em ajudá-los a progredir, em melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Então, aquele espírita que tem qualificação, não é por só ser espírita, mas que tenha qualificação para participar do congresso, deve ir para lá para ajudar a melhorar as condições morais, intelectuais do congresso. Claro, ele está dizendo que por meios diretos e materiais, não é ficar só orando, não é isso? E quem vai começar? Carlinhos. Nilo, por favor. Sou eu, mas eu preferia que você começasse. Você pode? Posso. Olha só, essa questão é muito interessante. Ela abre reflexões em muitas direções, né? Eu gostaria de destacar aqui essa questão que o Jaime está trazendo também, é muito importante, né? Do espírita, acabar com essa ideia de que o espírita tem que ser um sacrossanto poupado dos reveses da vida, dos problemas humanos, como se ele fosse aquela ideia falsa do santo, né? Que não pode se perder, pode se macular com os problemas do mundo. Não, a gente vem aqui para isso.
para aprender, para participar. E para participar. E dar a nossa contribuição, né, para o progresso, para a melhoria das condições aqui no mundo material, né? Porque prevalece, aqui no mundo material, prevalece aquilo que os mais fortes conseguem fazer. Os espíritos estão encarnando e desencarnando o tempo todo e vai prevalecendo aquilo que tem mais gente interessada em manter. E nós exercermos o nosso papel, contribuirmos para as melhorias, é o nosso papel, né? Agora, tem um aspecto também que eu acho interessante a gente destacar aqui, para a gente sair daquela coisa, aquele modelo religioso de culpa, de passado negro, nosso passado lá atrás negro, de erros e de desmandos ou de sei lá o quê, quando, na verdade, é uma trajetória evolutiva, não tem nada errado, né? Isso é sempre importante a gente lembrar, que é normal você ver uma criança lá sujando a fralda, né? Cada fase tem as suas características. Uma criança na escola que começa a se alfabetizar não sabe realizar problemas matemáticos já mais avançados, é cada coisa na sua hora. Então, temos que sair dessa ideia de culpa, de passado negro, passado tenebroso, para entender que aquelas coisas são características de momentos evolutivos, né, que estávamos ali aprendendo. E aqui, chamar atenção para cada momento traz a sua responsabilidade e as necessidades. Nesse momento, estamos aqui às voltas com as nossas questões, né, de sociedade, de buscar uma sociedade mais justa, de buscar o esclarecimento melhor das pessoas nesse sentido. Então, como espíritas, temos muito o que fazer, né, e podemos fazer alguma coisa, né, dentro do nosso raio de ação. E agora, Arlindo? Interessante. Porque essa questão ela faz ebulir tanta coisa que a gente fica... mas nós vamos por partes. Instruir os homens. Instruir os homens. É legal, mas observar que essa instrução dos homens, ela tende a encontrar uma consequência, a produzir uma consequência, a ajudá-los a avançar. Então, porque quando se fala de instrução, a gente sempre minimiza e parece que a gente só instrui como ferramenta, né? E a ideia não é essa, Essa instrução tem um característico muito mais amplo, é instruir os homens, não é uma peça de uma engrenagem, os homens como elementos vivos da natureza, irmãos e partícipes do mesmo processo de evolução. Então, essa ideia precisa enriquecer sempre. Essas ideias, elas têm um bojo de riqueza muito grande. Ajudá-los a avançar, como já foi apontado pelos companheiros aqui, melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Quando a gente ajuda a avançar, melhora as instituições, instrui os homens, a gente vai falando de missões que existem mais ou menos gerais e importantes. E como é que a gente pensa nisso, né? Hoje nós temos um grupo enorme da sociedade civil, vários grupos da sociedade civil organizada lutando pela melhoria da condição de vida dos homens, né? Tem as CUFAS, tem as ONGs da Maré, é muita gente mobilizando-se, articulando toda a sua capacidade de unir e de produzir o melhor para um conjunto enorme da sociedade carente de tudo. Então, esses caras estão imbuídos dessa ideia, estão com essa lógica na cabeça. A única coisa que difere hoje no nosso tempo é que, parece-me, as instituições, digamos assim, públicas, governamentais, assenhoreadas, assambarcadas por alguns tantos malfeitores, têm tirado essa lógica da ação que deve vigir, que é aquela de possibilitar o crescimento, o avanço desse conjunto da população. Então, essa é uma coisa importante demais. Esse item que o Jaime chamou a atenção logo no início, que é a questão 573, é para a gente refletir com muito cuidado e com muito carinho, porque são missões que nos cabem em diversos níveis. Olha que quando ele fala assim, ele fala como é que fala? Da natureza, ao mesmo tempo que o Espírito depura, também concorre para essa formação, e ele fala do plantador, né?
de quem cultiva a terra. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão como aquele que governa ou aquele que instrui. Mas aquele que cultiva a terra, cultiva mesmo, não é o agro só não, tá? Quem cultiva a terra é o pequeno lavrador, aquele que tem aquela agricultura familiar, da qual ele depende para viver e sobreviver, que não tem nada a ver com o agro, não. Que não destrói a terra, que precisa da terra dividida mais irmãmente com aqueles que aram de verdade, que têm as mãos calosas e não têm dinheiro para as grandes máquinas financiadas por BNDES e Banco do Brasil. São essas outras coisas, tá bem? Para a gente não perder de vista isso. Agora, acho que tem também... desculpe, Jaime, pode falar. Ele fala aqui na questão de aquele que governa, né? Do mesmo modo que aquele que governa. Jesus diz que aquele que governa seja como aquele que serve. Exato. O governante tem que servir ao povo, tem que servir à nação com que ele se comprometeu. No caso da democracia e no caso brasileiro, para o cargo a que ele foi eleito, né? E ele precisa cumprir com a Constituição, para que se preserve as instituições. E diz a resposta que isso cabe a nós, encarnados, né? Fala, Nilo. E essa noção é que está faltando para nós, de um modo geral, para o povo brasileiro, é entender isso, que os políticos não são autoridades, simplesmente. Eles estão ali para vamos dizer assim, para defender os interesses do povo, da população, da comunidade, do país, do estado, da cidade, enfim. É como você falou, eles ali para servir a uma causa, né? Agora, tem uma questão aqui que eu acho interessante a gente também levantar, que nós estamos aqui também, cada um no seu ponto, na sua situação, podendo fazer alguma coisa. Agora, eu acredito também, dentro do que a gente está vendo aqui, que pode haver também situações em que espíritos venham especificamente encarnar com uma missão de trazer algum tipo de progresso específico também, claro. Né? Ajudar em determinada área, progresso científico ou progresso social, claro. ou de alguma outra natureza, né? Que também existem esse tipo de missão, né? Claro. Bom, eu acho que muitas vezes eles até vêm para lembrar a todos esses que comandam, que dirigem, que estão à frente das nações, dos estados, das cidades, que eles devem ser os primeiros a servir e servir bem, porque essa é a missão para que são chamados. Huberto Roden já dizia que os sábios servem, os medíocres querem ser servidos, né? Isso é uma proposta de Huberto Roden, um espiritualista que teve até acesso ao movimento espírita, embora ele não defendesse a reencarnação, né? Bom, eu acho, então, essa questão 573, anota aí no seu caderninho, e depois você avaliá-la melhor, vocês que estão nos assistindo. Ela é de suma importância para entender que ao espírita, a nós encarnados, não cabe ficar só orando, não. E quando eu falei, vejam bem, quando eu falei a questão de pertencer a sindicato, foi que quando eu tinha mais ou menos 5 ou 6 anos de espiritismo, surgiu um negócio no movimento espírita, uma discussão na imprensa espírita, porque um companheiro era presidente do sindicato e era espírita, e muitos estavam inconformados com aquilo. Ora, ou você fica lá ou aqui. Por quê? Como? Isso surgiu. E a imprensa espírita discutindo, que é um cara do sindicato. Olha, vamos sair dessa negócio de comunista, pelo amor de Deus, isso aqui é uma democracia. Né? Nessa hora a gente vê, né, Jaime, como se o espiritismo está sendo bem interpretado, bem estudado ou não. Porque a própria doutrina espírita diz que a doutrina espírita se interessa por todo e qualquer assunto humano. Ele se aplica a todo e qualquer assunto humano. O espírita tem que estar ligado em tudo. A própria doutrina diz isso. Ô Nilo, por isso é que a gente tem que ter cuidado com aquilo que se nos chega em termos de mensagens mediúnicas. Porque a maioria dos espíritos que se pronunciam
nessas mensagens são espíritos de formação católica. E são espíritos de uma formação católica antiga, porque os católicos atuais estão aí dando um banho de renovação espiritual. Haja vista o padre Júlio Lancelotti e outros mais, né? Não é só ele, não, Frei Davi, tem muita gente na igreja, o Papa. Que passos espetaculares está dando o Papa, enquanto nós estamos quietinhos, né? Vamos ficar quietinho só orando? Não. Instruir os homens e melhorar as instituições por meios diretos e materiais. É cooperar, é contribuir, é participar. Bom, separar essa coisa do santo e o pecador, né, Jair? Isso. A gente sair desse raciocínio, isso não cabe mais. O santo e o pecador, os espíritos superiores são santos, nós somos pecadores, não merecemos. Né? Vamos sair desse raciocínio. Né? São irmãos mais adiantados, nós estamos aqui construindo o nosso futuro, construindo o nosso aprendizado, estamos no nosso momento legitimamente encarnados aqui com as nossas questões para agirmos e crescermos. Né? A gente precisa sair desse pensamento, esse ranço religioso distorcido do santo e o pecador. Né? A doutrina espírita veio acabar com isso. Infelizmente, o movimento espírita absorveu do movimento católico antigo. Uma coisa é demonizar certas coisas, né? Nesse caso do sindicalismo, estava demonizando o sindicalismo. Vem cá, vamos parar. O sindicalismo no Brasil teve uma ação importantíssima. Você pode até ser contra, mas não pode dizer que ele não teve importância. E você também não pode inibir um espírita de participar dessa ou aquela atividade, porque essa resposta aqui é conclusiva. Bom, porque vamos continuar. É um movimento legítimo, né, Jair? Isso, movimento legítimo da democracia. E não vem com esse negócio de querer demonizar e chamar de comunista, não. Porque isso é uma pegada antiga. O Biden, no discurso de posse dele, ele falou de fortalecer os sindicatos, que os trabalhadores devem se organizar, sim. Ele falou isso lá. Isso, claro. Os trabalhadores não se organizam, os empresários não se organizam para administrar. Por que os operários não vão se organizar? A FEBRABAN, né? Bom, vamos lá. Então, 574. Qual pode ser na Terra a missão de pessoas voluntariamente inúteis? Há pessoas que realmente só vivem para si mesmas e que não sabem tornar-se úteis para coisa alguma. São pobres seres que devemos lamentar, porque expiarão cruelmente sua inutilidade voluntária. Muitas vezes seu castigo já começa neste mundo, pelo tédio e pelo desgosto que a vida lhes causa. Quem vai começar? Quer começar? Não, eu vou começar. O que eu gosto mais do trecho, dessa resposta, principalmente, porque sempre é bom chamar a atenção com os termos fortes, né? Porque expiarão cruelmente sua inutilidade voluntária. Isso é legal de pensar, porque esse cruelmente não é imposição de Deus, não, viu? Porque a questão toda é do que eu produzo. Porque eu produzo quando eu não produzo. Mesmo quando eu não quero fazer nada, quando eu me nego a ser ativo, proativo, eu estou agindo. Porque eu estou deixando que o mal cresça, eu estou deixando uma série de coisas que poderiam acontecer de melhor, que a gente abre mão da nossa participação clara e imediata. Então, toda vez que eu me nego, eu não paro a máquina do tempo, eu não paro a engrenagem do progresso,
Mas eu impeço, às vezes, que esse progresso que era para surgir hoje só surja amanhã por minha inação. Olha quantos compromissos a gente assume, né? Quando a gente olha para o lado. Isso sempre tem um efeito dominó, que é aquela história. Quando o Decálogo propõe não matarás, isso não é uma ordem vã, isso não é uma proposição vã. Porque quando eu mato aqui, eu às vezes mato 5 pessoas, porque eu mato um pai de família, eu mato gente de fome. Compreende que cada uma das nossas ações ela pode redundar em dificuldades ou em benefícios quando se age com vontade, com critério, com clareza, com a maior clareza possível. Nós estamos sempre agindo no outro. Está sempre redundando em alguma coisa de benéfica ou de maléfica para o outro. Quando esse benefício vai lá, é ótimo, porque ele redunda em coisas boas para nós. Mas quando isso é maléfico, olha, eu também tenho que dar conta disso. E quem dá conta disso? É a minha consciência, não é Deus cruel que transforma isso. Isso. Só para a gente ter claro, né? É bom pensar nisso com muita clareza. Isso. Vai lá, Nilo. É importante esse esclarecimento, porque aqui e ali a gente vê uma figura de imagem que é usada para a linguagem que, na época, né, da doutrina, ela tinha o seu sentido ali naquele momento. E a gente entende assim, cruelmente, ele diz, porque expiarão cruelmente sua inutilidade. Ele está dizendo que a expiação vai ser pesada, a expiação vai ser dolorosa para ele. Não é por castigo, é por uma consequência natural. Isso é importante realmente, Arlindo, a gente esclarecer isso. Isso Agora, mesmo. devemos lembrar também que até isso faz parte da evolução do espírito. Ele passa por diversas fases, e essa fase é uma das fases em que o espírito pode se ver, de repente, né? Porque ele usufrui de uma condição existente e não contribui. Ele apenas usufrui e não dá nada em troca. Isso, em algum momento, vai pesar na consciência evolutiva dele. Em algum momento. O que não o transforma em um demônio, né, Nilo? Não, de jeito nenhum. Não, e olha só, e quem sabe esse espírito, ao despertar, não vai sentir um impulso muito forte de vendo, né, caindo a ficha de vendo a sua inutilidade, não querer abraçar uma causa mais importante para compensar o tanto tempo perdido, sei lá. Não pode se tornar, de repente, um colaborador entusiasmado e tal. Então, a gente não tem que julgar. Essa é a questão, a gente não tem que julgar. Isso aqui é instrução. É para nós entendermos como a coisa funciona. Mas todos nós, cada um está no seu processo, cada um está com as suas limitações, está com a sua capacidade de entendimento das coisas. Eu entendo até aqui, o outro entende até ali, mas naquele assunto eu entendo mais um pouco, o outro entende menos. Então, cada um está com as suas questões, é por isso que não devemos julgar, porque vamos passar por todas as situações que a experiência de encarnado pode nos proporcionar. Senão, não seremos sábios, não chegaremos lá, né? Isso. A gente tem que correr um pouquinho, que já está quase terminando o tempo. Vamos lá, Arlindo. Não, essa eu já comentei. Certo. Agora, eu vou voltar só um instante, apesar do tempo estar... aquele que cultiva a terra desempenha uma missão do mesmo modo que aquele que governa ou que instrui. Gente, como o professor é mal pago. O professor é importantíssimo. Se não é o professor, se não fosse o professor, nós não estaríamos aqui falando, escrevendo. O professor, o magistério, devia ser das profissões uma das mais bem pagas. O professor devia ter condição, o professor das primeiras turmas iniciais, da alfabetização, e daí por diante, deviam ser turma bem paga, porque é uma formação importante, né? Mas, infelizmente... É importante a gente ter também um senso crítico sobre isso, já que temos a oportunidade, né? Como disse um Darcy Ribeiro, uma ocasião, ele falou que o problema da educação no Brasil não é crise, é um projeto. Isso. Né? É um projeto. Quer dizer, vamos destruir a educação, o sistema educacional, porque é um povo desinformado, mal formado, não pensa, não traz problema, não questiona, não atrapalha. Então, é um projeto de poder, né?
É um projeto de poder. Vamos deixar a galerinha lá no cantinho. Bom, enfim. Você sabe que Kardec, as aristocracias, em Obras Póstumas, Kardec diz que o governante que quiser dominar é só manter o povo na ignorância, né? Então, essa ignorância interessa a muita gente, né? Infelizmente. Você vê, Jaime, essa questão de como funcionam os poderes, como funciona a administração pública, os ministérios, o Senado, o Congresso, isso tudo tinha que ser ensinado na escola. Justo. Para que a gente possa ter noção disso que está acontecendo. É a função de cada instância dessa, do Tribunal Superior. Isso mesmo. Sabe? Aí depois você diz assim, o povo não sabe votar. Você deixa o povo saber ler, rapaz? Pois é. Veja o seguinte, eu saí do interior do Espírito Santo, com 12 anos vim para o Rio. Eu tinha feito lá a primeira série ginasial. Naquela ocasião, eu fiz o primário, fiz a primeira série ginasial lá. Nunca ouvi falar do Espírito Santo, ninguém lá ensinou. Até a primeira série ginasial, eu aprendi as condições do Espírito Santo, as condições econômicas, as condições culturais do Espírito Santo. Olha, isso tinha que ter sido me ensinado. O que eu fui aprender do Espírito Santo importante, eu vim aprender depois de adulto e no Rio. Diga-se de passagem, o Espírito Santo aí é o Estado, né, Jaime? Estado, isso aí. Tá certo, tá certo. Eu nasci na cidade pequenininha, uma cidade chamada Alegre. Nem por isso eu sou tão alegre assim, né? Bom, tudo bem. Então, veja bem, a questão 574A, para a gente terminar, certo? Ok. Já que podiam escolher, por que preferiram uma existência que não lhes daria nenhum proveito, não lhes traria nenhum proveito? Entre os espíritos também há preguiçosos que recuam diante de uma vida de trabalho. Deus lhes permite agir assim. Mais tarde compreenderão à própria custa os inconvenientes de sua inutilidade, e eles mesmos pedirão para recuperar o tempo perdido. Pode ser também que tenham escolhido uma vida mais útil e que hajam recuado diante da execução da obra, deixando-se levar pelas sugestões dos espíritos que os induzam à ociosidade. Vamos lá? Posso começar, Leandro? Pode, sim. É uma coisa que é importante a gente destacar logo de cara, que esse finzinho, né, para depois a gente retomar o restante ali. Né? Pode ser que também tenham escolhido uma vida mais útil e que hajam recuado diante da execução da obra, deixando-se levar pelas sugestões dos espíritos que os induzem à ociosidade. É preciso a gente ter claro aqui que se eu me deixei levar, também a responsabilidade é minha. Eu não faço nada se eu não quiser. Então, precisamos desmistificar um pouquinho de que, não tive culpa, foi um espírito obsessor. O espírito obsessor, tudo bem, age nos nossos pontos fracos, mas como está dito também aqui na doutrina espírita, ele é um fator da natureza. Existe sempre um espírito bom também a contrabalançar essa atuação. Então, nós estamos sempre aqui podendo escolher o que queremos fazer. Né? Isso. Ele está dizendo que isso pode acontecer. Sim, pode acontecer, mas não quer dizer que ele fracassou por questões fora dele, por questões alheias à vontade dele. Não. Né? Tudo bem, falhou e tal. Isso pode acontecer. Né? E aqui está dizendo aquilo que a gente vinha conversando, né? Mais tarde compreenderão à própria custa, é importante destacar, sempre será a nossa própria custa. Tudo que a gente faz será sempre a nossa própria custa. O que quer dizer isso? Receberemos, vamos dizer assim, enfrentaremos, lidaremos com as consequências daquilo tudo que fazemos, né?
coisas que sejam consequências boas ou as más, quaisquer que sejam, nos depararemos com as consequências delas, né? Compreenderão os inconvenientes de sua inutilidade e eles mesmos pedirão para recuperar o tempo perdido. Quando o espírito desperta, e nessa hora, né, Jaime, que tem muito espírito aí, muito espírito que vai com aquele fervor do despertamento, né, e tem tanto espírito que está numa situação média, como você costuma dizer, né, aquela pessoa morna, né? Que vai levando, então não está muito ruim, não está bom, mas também não está muito ruim, né? E aqui Ô, Nilo, eu vezes, prefiro lidar com as pessoas quentes ou frias. As mornas são perigosas. Em cima do muro é um perigo. Perigo, porque todo mundo é culpado, menos ele, né? Isso. Todos são culpados. Mas é muito comum no meio religioso isso, sabe? Enfim, Arlindo. Eu, só para reforçar, eu vou voltar a esse mesmo trecho com o qual você começou, que é o trecho final, porque eu gosto muito dessa colocação. Eu vou ler como aqui, porque como há uma pequena diferença entre a leitura dos dois, do de vocês e do que eu uso o Herculano, mas tem esse trechinho que ele fala assim: talvez também tenham escolhido uma vida mais útil, mas uma vez em ação, a recusaram, deixando-se arrastar pelas sugestões dos espíritos que os incitavam à ociosidade. Vejam que as sugestões dos espíritos vêm depois. Porque o primeiro ato, e eu estou chamando a atenção disso, porque tem uma coisa que eu aprendi pessoalmente na minha vida, é murmuração faz mal. A vida está com dificuldade? Cala e vai para o teu cantinho fazer a tua prece. Quando a gente começa, meu Deus, mas está tão difícil, se eu não vou conseguir, a gente abre esse canal. Ele diz assim, mas uma vez em ação, a recusaram. É quando você às vezes titubeia, meu Deus, está muito cansativo, não vou aguentar, não vou conseguir encarar essa gente, não. Eles não querem, eles não gostam, ninguém deseja. Pronto, quando eu faço isso, eu abro o canal. Eu abro o canal para aquele meu companheiro, ele diz, isso mesmo, então, para isso, larga isso, a gente não merece isso não, você está se esforçando à toa. Então, tudo tem a ver com a nossa responsabilidade. No meu entendimento, que pode ser equivocado, os companheiros estão aqui, eu sou 100% responsável pela minha vida. Eu decido, eu preciso ter o direito de decidir, porque Deus me dá esse direito. Então, quando a gente encontra a dificuldade, a gente precisa ter essa atenção para fraquejou, pesou um pouquinho, achou que está pesado, volta para a oração, porque a oração ela tem esse papel nesses casos, é para nos fortalecer, para que a gente tenha, e quando a gente se fortalece na oração, aí o canal fica aberto para o superior, porque aí ele vai, meu filho, segue, relaxa, daqui a pouco melhora, insiste mais um pouquinho, porque a gente só dá aso à entrada porque a gente abre a guarda, porque olha, ninguém, isso eu aprendi muito cedo na doutrina dos espíritos, obsessor não dá para mim qualidade que eu não tenha. Então não dá para inventar moda. Ele só pode trabalhar com aquilo que eu tenho. Se eu tiver, ele pode trabalhar. Por isso que o pessoal brincava assim antigamente. Dá para fazer macumba com a cueca do Francisco de Assis? Não. O padrão do cara é outro. Então vai ficar perdendo. Pode arrear quantos despachos quiser que não vai resolver. Então a questão é essa. A responsabilidade é minha. É sempre minha. Então, e a gente tem todos esse aparato que Jesus nos orientou a rogar ao Pai. A gente tem que fazer um contato o tempo todo. Porque ele, que era ele, quando estava aqui encarnado, ele o que fez? Todos os momentos mais dolorosos, ele, peraí que eu estou indo ali conversar com o Pai. Olha só, se ele nos ensinou isso, o que a gente não faz? A gente reclama, mas não entra nessa sintonia, porque tem que buscar a sintonia dele. Está tudo presente aqui. Agora eu preciso me sintonizar. Né? Então, como não adianta estar no mar e um monte de boia, eu não quero pegar nenhuma. Eu preciso pegar na boia para não afundar. E, no nosso caso, a nossa boia é Jesus. É a força da oração que pode nos propiciar, eu acho, esse reequilíbrio, esse reconforto para continuar na luta. É uma ideia. Bom, e nós vamos encerrar. E antes de encerrar, eu gostaria de voltar àquela questão 573, quando ele diz que, no caso, né, missão dos espíritos encarnados, instruir os homens e ajudá-los a progredir em melhorar suas instituições por meios diretos e materiais.
Nós estamos numa proposta democrática, né? Nós estamos numa democracia. Existem instituições importantíssimas, judiciário, legislativo, Congresso, executivo. Nós temos que lutar para melhorar essas instituições. E como existe uma coisa chamada voto também, que nos ajuda a melhorar as instituições, no caso do Congresso Nacional, da vereança da nossa cidade, né? Da administração da nossa cidade e daí por diante, né? Rapidamente, vocês gostariam de falar alguma coisa sobre essa questão? Eu acho muito importante. Bom, No Brasil, que nós estamos enfrentando, preservar, melhorar as instituições. Eu acho que tudo que tem acontecido nos últimos anos tem trazido uma questão interessante, que o brasileiro está se interessando mais por política. Isso é positivo, apesar dos descaminhos que a gente vê por aí, mas o que eu posso dizer é que é muito importante nós começarmos a nos informar sobre como funciona isso tudo, nos informarmos sobre o que está acontecendo, quem está fazendo o quê, porque sem a gente saber entender mais ou menos o cenário das coisas, né, a gente não vai ter como decidir de uma forma mais adequada, né, uma forma mais dentro do que a gente espera, do que a gente quer, cada um com as suas propostas. É pena que eu acho que o importante é isso. No processo político, tanto como no processo religioso, tem muita paixão envolvendo, né? Pois é. Você quer falar alguma coisa, Arlindo, para a gente terminar? Sim, eu gostaria de lembrar aos companheiros de casa, nossos companheiros de casa, é uma coisa que eu acho extremamente importante, porque se tem feito muito uma panaceia, uma falácia de que, não, mas há um grupo assim ou assim, ou assado, que quer... Olha só, Nero também quis incendiou Roma, sabe? Mas isso não fez dele dono de nenhuma verdade. Ele não estava com a razão. Ele não estava com a razão, em nenhum momento. Ele não estava com a razão. Ele era um insano. Ele era um insano. Então, é só para a gente lembrar que não é porque alguém quer que tem que ser feito. Alguém que tem que querer aqui é o conjunto da sociedade, organizada, racional, lógica, serena, na luta pelos direitos gerais de cidadania. Esse é o grupo que precisa sempre prevalecer, porque é o maior grupo. E o Brasil tem uma Constituição que tem que ser respeitada por todos nós, por governantes e governados. Né? Não tem essa, não. A Constituição ali é a diretriz para todo mundo, né? Meus irmãos, eu passo agora para o Nilo fazer as suas despedidas, porque eu queria lembrar que com esse estudo de hoje, nós encerramos o tema Ocupações e Missões dos Espíritos, que está em O Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 10. Agora, nós não concluímos, porque é muito extenso esse capítulo. Olha, procura, porque não é só ouvir, porque se a gente não se interessar também em procurar, em ler, em refletir, não vai mudar muita coisa, não. Então, olha, procure esse capítulo no Livro dos Espíritos. Ocupações e Missões dos Espíritos, Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 10. Falem vocês se despedindo. Bom, eu gostaria de agradecer essa oportunidade. Espero que tenhamos trazido alguma reflexão, uma contribuição para os companheiros que estão estudando a doutrina, que se propõem a estudar e ampliar o seu entendimento acerca desses temas todos, né? Eu acho fundamental a gente sair daquele modelo antigo de medo de Deus, medo de punição, de inferno, e a gente começar a entender que estamos numa relação direta e imediata com a vida. Fazemos e a coisa acontece. Nós fazemos e as consequências vêm. Vamos começar a entender isso melhor. E que isso tudo passa não só pelos meus interesses, passa pela questão do quanto eu estou conseguindo me entender com as pessoas que estão à minha volta.
o quanto eu estendo um canal de diálogo, de entendimento, de respeito, né? De respeito. Né? Acho que a ideia é essa da doutrina, é a gente se esclarecer para sair da ignorância espiritual. É isso. Fala, Arlindo. Bom, caríssimos amigos, obrigado por mais essa oportunidade. Um forte abraço aos companheiros e companheiras de casa. Lembrando que esse capítulo 10, ele segue até a questão 584A. E lembremos também que ocupações e missões dos espíritos encarnados e desencarnados. Isso Voltem lá, mesmo. sigam lá até o final para a gente descobrir que coisas bonitas ainda tem aqui e importantes, né? Isso. Um forte abraço. Bom, agradeço muito essa companhia do Arlindo e do Nilo, esses dois amigos, e que a gente conversando aqui sobre o texto doutrinário, porque isso é que é importante. A gente vai vendo como a doutrina nos impulsiona a vivermos melhor. Isso é importante. A construirmos uma sociedade mais justa na condição social e daí por diante. Fraterna, solidária, né? Onde os que sabem mais ensinam os que sabem menos. Onde os que têm mais ajudam os que têm menos. Essa é a proposta da doutrina espírita. Esses dois amigos, o meu carinho, o meu afeto. E a vocês todos que nos acompanham e nos assistiram hoje, o nosso carinho, o nosso afeto, o nosso respeito, porque não se ama se não se respeita o outro, né? O nosso respeito a todos vocês. Muita paz, muita esperança e muito trabalho no bem.